O apóstolo Pedro nos lembra de que, nos últimos dias, haverá céticos que duvidarão da segunda vinda de Jesus Cristo. Nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro nos lembra que o Senhor não retarda a sua promessa e que se há algum aparente atraso em seu retorno, é por causa de sua misericórdia e longanimidade nos dar mais tempo para nos arrependermos antes do grande e terrível dia do Senhor. Como sabemos que o Senhor virá e estabelecerá uma nova terra onde a retidão prevaleça? Pedro pergunta: que tipo de pessoas vos convém a vós ser? Ele aconselha que devemos nos preparar diligentemente agora, para que quando o Senhor vier, Ele nos encontre imaculados e irrepreensíveis em paz, levando uma vida de santidade. Ao ponderar sobre a pergunta de Pedro, que tipo de pessoas vos convém a vós ser, decidi falar hoje sobre o caráter de Jesus Cristo. É imitando o caráter de Cristo que nos tornamos o tipo de pessoas que devemos ser. Desenvolver o mesmo caráter de Cristo é uma das maneiras mais importantes de tomarmos seu nome sobre nós. Quando pensamos sobre o caráter do Salvador, tendemos a nos concentrar imediatamente em seus atributos, como virtude, integridade, humildade, compaixão e coragem. Mas também devemos refletir o que há em Jesus que dá origem a tais traços de caráter. Creio que eles são o resultado natural dos pensamentos, desejos e intenções de seu coração. O caráter como o de Cristo cresce a partir de um coração como o de Cristo. Portanto, se quisermos ter sucesso no desenvolvimento de um caráter como o de Cristo, precisamos possuir suas motivações, seus pensamentos, desejos e intenções de seu coração. Para nós, isso exigirá o que as Escrituras chamam de uma poderosa mudança de coração. Após o profético e inspirado discurso do rei Benjamim, seu povo testificou: o Espírito do Senhor Onipotente efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. O rei Benjamim respondeu: sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que o vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele, e vos tornastes seus filhos e suas filhas. No caso do povo do rei Benjamim e de alguns outros, esse renascimento espiritual com o coração transformado foi quase instantâneo. Para a maioria de nós, nossa poderosa mudança de coração ocorre gradualmente, ao longo do tempo. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo e igualmente válido. Em todos os casos, requer arrependimento, um convênio batismal de obediência e a graça de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Sim, requer um esforço consistente e contínuo de nossa parte, mas lembrem-se, não é simplesmente uma questão de nos esforçarmos. A boa nova do Evangelho de Jesus Cristo é que cada um de nós pode invocar a graça de Jesus Cristo para nos ajudar. Com nosso batismo e nossa confirmação, Ele nos promete a companhia do Espírito Santo, o mensageiro de sua graça. Por meio do Espírito Santo, recebemos sua influência e dons espirituais, o poder da divindade em nossa vida. Esse poder transformador produz uma poderosa mudança de coração e das qualidades de caráter que a acompanham. Quais são os desejos do coração de Cristo que queremos ter em nosso próprio coração? Vou mencionar 3. O principal dentre os motivos que formam o caráter de Cristo é a caridade, o puro amor de Cristo. Foi o puro amor que, antes da criação, levou a oferecer-se como nosso Redentor. Sua expiação foi e é o supremo ato de amor. Como disse o próprio Jesus, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Cristo produz traços de caráter como compaixão, paciência,
e certamente disposição para perdoar. O elder David A. Bednar recorda que, há alguns anos, uma irmã de sua estaca ligou para pedir que ele visitasse 2 moças no hospital após um terrível acidente de carro. Naquele exato momento, essa irmã recebeu por outro telefone a terrível notícia do hospital de que sua própria filha havia morrido devido aos ferimentos sofridos no mesmo acidente. Sem hesitar e com voz calmada e consciente, ele disse em seguida: Presidente Bednar, precisamos entrar em contato com as outras 2 mães. Precisamos informá-las o máximo possível sobre a condição de suas filhas e que em breve elas estarão no hospital. O elder Bednar recorda que não havia autopiedade, não havia mágoa. O caráter como o de Cristo dessa dedicada mulher se manifestou em sua imediata e quase instintiva mudança de foco para atender às necessidades de outras mães que estavam sofrendo. O elder Bednar observa: o caráter se revela na capacidade de enxergar o sofrimento de outras pessoas quando nós mesmos estamos sofrendo, na habilidade de detectar a fome de outros quando nós mesmos estamos famintos. Penso em Jesus, em agonia e perto da morte na cruz, lembrando-se de sua mãe, Maria, e colocando-a aos cuidados de seu amado apóstolo João. Uma segunda motivação implícita ao caráter do Salvador é seu profundo desejo de promover a felicidade e o progresso de outras pessoas. Afinal, seu grande objetivo, em harmonia com o Pai, é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna dos filhos de Deus. Como o Salvador ensinou a seus apóstolos: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos. As qualidades de caráter que surgem da devoção ao bem-estar e ao sucesso das outras pessoas incluem humildade, mansidão, altruísmo e coragem. Em seu recente discurso na Universidade Brigham Young, o presidente Dallin H. Oaks aconselhou: olhem para as necessidades dos outros e a humildade virá como consequência. Quanto ao altruísmo, que melhor exemplo temos do que o dos missionários? As dezenas de milhares de nossos missionários que dedicam meses e anos de sua vida exclusivamente para servir ao próximo, muitas vezes estranhos, e oferecer em nome de Cristo suas incomparáveis dádivas de arrependimento e perdão. Uma terceira força motivadora essencial para termos um caráter como o de Cristo é seu desejo de glorificar o Pai e cumprir a vontade do Pai em cada aspecto. Ele declarou: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Um desejo como o de Cristo de glorificar a Deus e fazer sua vontade conduz às qualidades de caráter, honra, integridade e virtude. Jesus, o paradigma da integridade, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos nos esforçar por alcançar esse ideal. O elder Kim B. Clark certa vez chamou isso de buscar uma vida de excelência moral, com a ajuda do Senhor. Uma vida de excelência moral é uma vida de virtude. A virtude é um padrão de pensamento e comportamento com base em padrões morais elevados. É a fidelidade a Deus e às pessoas. É se esforçar para ser limpo e puro espiritual e fisicamente. Implica buscar a verdade, ser devotado a ela, e pensar e agir corretamente. Em seu último discurso como presidente da Igreja ao Manu, o presidente Russell M. Nelson suplicou: nossos pensamentos, palavras e ações precisam ser invariavelmente virtuosos e cheios do puro amor de Jesus Cristo por todos os homens. A grande oportunidade que temos diante de nós é de nos tornarmos quem Deus precisa que sejamos. Em resumo, Jesus pensa e age por puro amor. Ele anseia por abençoar e elevar outras pessoas.
e ele se deleita em fazer a vontade de Deus. Com fé em Cristo, podemos orar para que o Espírito Santo efetue uma vigorosa mudança em nós, para instilar essas mesmas motivações divinas em nosso coração e nos ajudar a praticar os atributos de um caráter como o de Cristo. Podemos continuar nos arrependendo para melhorar, à medida que nos esforçamos para seguir o exemplo do Senhor. Podemos nos tornar quem Deus precisa que sejamos. Volto ao assunto da segunda vinda de Jesus Cristo. Adotar o caráter de Cristo não é apenas uma questão de nossa preparação pessoal, mas um elemento primordial da preparação do mundo para o retorno do Senhor e seu glorioso reinado milenar. Tendemos a subestimar a influência de pessoas que buscam ser como Cristo no mundo, mas focar nas pessoas uma a uma sempre foi a abordagem de Jesus para mudar a sociedade e estabelecer seu reino. É a soma de escolhas individuais ao longo do tempo que forma e muda sociedades para o bem ou para o mal. Nenhum de nós, por si só, pode mudar o mundo, mas cada um de nós pode exercer influência sobre ele. Neste alegre domingo de Páscoa, presto testemunho de Jesus Cristo, ressurreto e vivo. Ele está à frente desta igreja, a sua igreja. O presidente Dallin H. Oaks foi chamado por ele para presidir a igreja na terra e ser o porta-voz profético do Senhor para o mundo. Com fé em Cristo, que nosso caráter venha a espelhar o dele, para que quando ele aparecer, sejamos como ele. Que tenhamos esta esperança, para que sejamos purificados como ele é puro. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém.